No final do culto nós teremos também uma apresentação, né? Filhinha da Pâmela e do Jean, né? A Giovana, linda. Eu disse, ela, para não dar briga lá na casa deles, Deus satisfez duas coisas. Pois a cara do Jean é a cor da Pâmela. É a cara do Jean e a cor da Pâmela. É para não dar encrenca, né? Parece uma, parece outra também. É uma alegria muito grande. Parece que hoje temos padrinhos também que estão presentes, familiares. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, abra a santa palavra de Deus. Carta aos Colossenses, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, a partir do versículo 4. A palavra de Deus é mandamento, a palavra de Deus é conselho, a palavra de Deus é orientação, a palavra de Deus é força para nós. A advertência, esse texto trata também com o assunto, uma advertência sobre falsas doutrinas. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo no Espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estás com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos? Podem se assentar. A palavra de Deus, ela alerta. Irmãos, nós precisamos andar, Bíblia diz que a gente tem que andar com lucidez, uma lucidez espiritual. Porque tem a pessoa que não está lúcida por um problema de saúde, não está lúcida porque muitas vezes toma remédio demais ou alguma coisa de efeito colateral. A pessoa pode não estar lúcida porque está bêbada. Em todas as situações, ela está assim, vulnerável. E o Senhor não quer isso para nós. Ele diz: vocês têm que estar espiritualmente lúcidos. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, nos últimos tempos. Muita gente está esperando para daqui a um tempo. E para muitos esse tempo não chega. Vocês viram o que aconteceu na Turquia, na Síria? Eu estava vendo aqui, mais de 21 mil pessoas morreram nesse terremoto. Isso só é o que eles acham que é, pode ser que seja muito mais. As nações vizinhas sentiram o tremor. Irmãos, aquelas pessoas nunca imaginaram que a vida delas terminaria naquela hora. E nossa semana eu fiquei tão angustiada, vendo um menino que um rapazinho, fazia 5 dias que ele estava debaixo dos escombros, preso. Não sabe o que é isso? Está 5 dias preso debaixo de lajes, sem poder sair. Irmãos, busca Deus, busque Deus. Deixa tudo aquilo, irmãos, que tenta te impedir de aproximar de Deus. Busca Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor
pode achar. Esse buscar Deus é buscar em oração, é buscar a palavra de Deus, é ter temor a Deus, é obedecer a palavra de Deus, porque chega uma hora, irmãos, nem que a pessoa queira, não vai ter mais tempo para obedecer. Vamos firmar no Senhor, amém, meus irmãos? Tem muitas coisas que tem muita coisa que tenta desanimar, tem muita coisa que deixa de entristecer, então a gente tem que passar por cima de tudo isso. Aborrecimento, tristeza, passar por cima de ofensa, que tem gente que ofende a gente. Irmãos, larga tudo isso para lá e olha para Jesus, porque é com Ele que você vai passar a eternidade. E é só Ele que pode te salvar e pode te livrar. Olha para Jesus. Aleluia. Hoje, meus irmãos, o inimigo ele não conseguiu. Ouça isso. Tem duas situações que acontecem. Tem o tempo da ignorância, é o tempo que a pessoa não tem conhecimento. E tem o tempo que a pessoa adquire um grande conhecimento. Esses dois extremos são perigosos. Um pela falta de conhecimento e outro que a pessoa pode se tornar um orgulhoso espiritual. Achar que está acima de tudo, que sabe tudo e está melhor que os outros. Esses dois extremos são perigosos. Irmãos, um dos frutos do Espírito Santo é a moderação. Nós, pelo Espírito Santo, não é pela força do homem, pelo Espírito Santo, irmão, você tem que adquirir moderação em tudo. Moderação. Tem que ter moderação. Moderação é o fruto do Espírito Santo. Quando não está havendo moderação, e não está faltando a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está ali batendo na porta do coração da pessoa, e ela não está dando ouvido. Sabe o que é equilíbrio, irmão? É um equilíbrio. Uma pessoa só aprende a andar de bicicleta a hora que ela conseguir equilibrar entre a esquerda e a direita. Aí ela anda de bicicleta. Senão ela vai cair para a direita ou para a esquerda. Irmãos, o equilíbrio é isso. Você conseguir se manter, apesar da direita, apesar da esquerda. Isso só é possível olhando para o Senhor. Olha para Deus, olha para o Senhor. Busca Deus. Entrega o teu coração ao Senhor, creia nele, continue crendo nele. Esse crer em Deus não pode ser só um tempo, meus irmãos, você tem que ser para sempre, é perseverança. Quando não tem prazo para acabar, que a hora que acabar aqui vai continuar na glória do Senhor, não tem volta, irmãos. Quem quer morar com o Senhor, quem quer morar com Deus, não tem volta, é sempre em frente, em direção ao Senhor. E aqui, irmãos, nesse tempo, presta atenção, nesse tempo o Evangelho é tão pregado, nessa época aqui o Evangelho estava sendo grandemente anunciado, não em todo mundo, não ia chegar a todo mundo, mas aqui era uma parte, a cidade de Colosso, o Evangelho estava chegando grandemente, eles estavam enfrentando um problema. Qual era o problema? Pessoas, irmãos, se levantavam para distorcer a palavra de Deus. Irmãos, o tempo da ignorância é um tempo perigoso, porque a pessoa não tem conhecimento. Ela se dobra diante de qualquer coisa, ela crê em qualquer coisa, ela faz qualquer coisa, segundo o que ela acha que deve. É um tempo perigoso. Mas tem um outro tempo perigoso, irmãos. É quando as pessoas começam a ficar com o coração arrogante, mesmo na fé, e eles começam a achar que eles já dominam tudo, e eles começam a ensinar heresia no povo. Eles começam a distorcer o caminho do Senhor. E Paulo diz aqui, eu digo isso, para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Irmãos, as palavras persuasivas, elas são palavras assim, de alguém que tem uma capacidade de conversar e de convencer. É um linguajar bonito, sabe? Fala, a pessoa fica toda boca aberta, vendo ele falando. E ele tem uma capacidade de convencer. Paulo estava falando sobre isso. Cuidado, ninguém nos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja, ele diz, ainda que eu estou ausente de vocês, mas no meu espírito, eu estou junto com vocês. Na minha fé, eu estou junto com vocês. Eu não estou presente, nós estamos na mesma fé. E ele diz, ninguém nos engane com palavras persuasivas. Paulo, quando foi pregar, ele disse assim, aos Coríntios, ele disse assim, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana.
Por que Paulo fez uma escolha? Paulo era um homem culto. Paulo não era uma pessoa sem cultura. Ele era um homem que tinha posses e tinha uma profissão de fazer tenda. Ele era um fabricador de tendas. Ele foi educado por Gamaliel, que era um grande mestre entre os judeus. Foi o professor de Paulo. Então Paulo era um homem culto. E ele era de ver pelas cartas que ele era um homem eloquente, ele sabia conversar. Ele tinha uma boa comunicação. E ele disse: eu não fui falar que isso ia fazer. Ele falou: não, eu não vou usar essa capacidade minha. Porque de repente essa capacidade minha toma a frente daquilo que é para Deus. E ele diz: eu fui em fraqueza, ou seja, ele pegou a parte mais fraca dele, não pegou a parte mais forte, que era a eloquência, as palavras persuasivas, ele não usou. Ele diz: eu fui em fraqueza, eu fui em temor, com temor a Deus sobre o que ele ia fazer. Se fui em tremor, foi tremendo também. Duas coisas: largou, preferiu a parte fraca dele, porque daí ele dava toda a liberdade para o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo convencer, o Espírito Santo operar, o Espírito Santo fazer a obra. Ele não quis tomar aquela coisa. Ele diz: eu fui em fraqueza. Ele não foi na parte mais forte dele. A parte mais forte dele era mostrar que ele sabia. Ele optou a parte mais fraca e com temor e tremor, porque aí ele sabia que Deus seria glorificado. O povo ia ver Deus, não ia se firmar na capacidade do Paulo, mas ia se firmar na capacidade do Senhor. Ele diz mais: como pois recebeste o Senhor? Olha aqui, irmãos, ouça aqui. Você já recebeu Jesus como teu Salvador? Você já recebeu Jesus como teu Salvador? Deixa eu falar um negócio para vocês. O inimigo sempre vai tentar parar você ou fazer você ficar ligado no teu passado. E o passado das pessoas, irmãos, deve se deixar no lugar dele, passado. Porque, irmãos, tem duas coisas que passaram. Deve ter mais. Mas tem dois sentimentos que trazem a nós passado. Deixa eu perguntar para vocês: o que o passado traz para você? Qual o sentimento que o passado traz para você? Na tua experiência de vida. Quantos sentem tristeza? Levanta a mão quando lembra do passado. Quem sente tristeza? Tem pessoa que não é boa parte da igreja. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem quando lembra do passado ficava com a raiva daquela de ficar azul? Quem? Tem gente também. Eu só ficar lembrando meu passado, esse negócio quer vir. Eu tenho motivo para ter raiva de um monte de coisa. Mas o que tem no passado, ele não serve mais para nós. O único passado que serve são as experiências do nosso passado que nos fizeram crescer. Isso pode ser meditado, pode ser pensado. E o passado, irmãos, que serve para nós é o que o Senhor Jesus Cristo fez. Isso nós não podemos esquecer, mas o resto nós temos que largar tudo na mão de Deus, amém, irmãos, para seguir em frente. Ele diz: olha, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que a pessoa recebe Jesus e a hora de agir faz tudo o contrário? Como a pessoa recebe Jesus? Pode ter recebido Jesus, mas o mandamento aqui tem uma coisa que acompanha. Recebendo Jesus, ande em Cristo. Ande em Cristo. Deixa Jesus viver através de você. Amém? Deixa Jesus viver através de você. Arraigados e edificados nele e confirmado na fé. Essas coisas, irmãos, nós temos que ter raiz. A Bíblia diz aqui: arraigar, você tem que ter raiz. A árvore que não tem raiz, quanto mais ela cresce, o tombo vai ser maior, que segura uma árvore e não deixar cair. É raízes fortes e profundas. Isso faz com que aquelas árvores gigantes não caiam. Ela pode crescer, mas se a raiz dela for fraca, vai cair mais cedo do que a gente imagina. Ela cresce e depois cai. E a Bíblia de nós precisamos estar arraigados, edificados nele, crescer nele. Crescer nele. O teu caráter, o meu caráter, irmão, precisa ser um caráter edificado. O Espírito Santo está nesse trabalho, edificando o nosso caráter. O meu caráter, o teu. Daqui um ano nós temos que ser muito melhor do que nós somos hoje. A semana que vem você tem que ser melhor do que você está hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando no teu caráter. Está trabalhando no seu caráter. E diz mais aqui, ó: confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça.
assim como fosse ensinado, crescendo em ação de graça. Irmão, você não pode esquecer a importância do favor. A importância do favor. Porque se você está aqui hoje, não é porque Deus usou de um favor chamado graça para você. Senão você não estaria aqui, eu não estaria aqui. É a graça de Deus, o favor de Deus, não merecido por nós, que nós somos aqui, diz que tem que crescer em ação de graça. Sabe, irmão, do mesmo jeito que Deus faz favor para nós temos que aprender a ser pessoas que oferecem favor. E às vezes quem está usando o favor é quem está do teu lado, irmão. Às vezes você fica fazendo favor para a gente de longe e tem gente às vezes do teu lado, usando o teu favor. Muitas vezes acontece isso. E a Bíblia diz aqui: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, está um alerta da palavra de Deus aqui. Hoje, irmãos, tem muita gente pregando a palavra. Quando você vai consultar a Bíblia, você fica assustado de ver que não é compatível com a palavra de Deus. Como você vai ver a Bíblia? Quando você olha assim, a eloquência da pessoa, as palavras persuasivas, você acha até bonito, mas quando você vai consultar a Bíblia, você vai ver, irmãos, que tem distorções que está afastando as pessoas do Senhor, está afastando, levando para longe de Deus e não trazendo para perto. Irmãos, aqui está a alerta do Senhor. Amém? Você recebeu Jesus? Ande nele. Ande nele. Quem é o nosso modelo? É Jesus Cristo. Quem que é o nosso modelo na hora que ele está lá, alegre? É Jesus Cristo. Na hora que nós estamos doentes, é Jesus Cristo. Na hora que nós estamos bravos também. Não. Tem hora que fica bravo, não é? Quem nunca fica bravo? A gente você chama você de mentirosa até agora, querendo todo mundo. Eu acho que alguém dizer que ele nunca ficou bravo, não fica bravo, irmãozinho. Ou está mentindo, ou não sei. Eu acho que tem que chamar a NASA para estudar essa pessoa, porque todos nós temos um momento que fica bravo assim. É ou não é? Quando a gente fica bravo, o negócio está errado, aí a gente fica bravo. É assim ou não é? Quando fica bravo, quando a gente fica bravo, o negócio não está certo, tem que corrigir, tem que acertar isso aqui. Então, irmãos, faça de Jesus Cristo o seu modelo. Na hora que você estiver magoado com alguém, faça de Jesus Cristo o modelo. Não pega exemplo dos outros, não pega exemplo de Jesus. Na hora que exige fé para você avançar, e às vezes as coisas não estão favoráveis para você, peça, siga o modelo de Jesus Cristo. Opte sempre por ter Jesus Cristo como teu modelo, não importa o que está passando. Se o momento é leve, se o momento é triste, se o momento é fácil, se o momento é difícil, faça de Jesus o teu modelo. E faça dele a fonte, porque você vai orar e o Senhor vai vir a bênção na sua vida. Amém, meus irmãos?